as ênfases do programa bultmanniano. A palavra seria uma mensagem divina, mas não como fonte de informações de fatos ou ideias religiosas. A substância da proclamação da igreja não depende também de fatos históricos, porque eles não podem ser provados, eles não podem ser repetidos. Por exemplo, ele lia sobre o mito da fênix. Você lembra o pássaro da mitologia grega que sempre consegue se levantar das chamas? E, bom, ali é uma linguagem mitológica, ela tem um significado filosófico ulterior. Então, o mesmo se dá com a linguagem da ressurreição. É uma impossibilidade de um ser humano ressurgir entre os mortos. Nenhum de nós viu um homem, uma mulher levantar da catacumba. Ok, como é que a gente lida com isso? A gente simplesmente descarta isso? Não. O homem de fé, ele tem que receber a Sagrada Escritura, mas tentar entender qual o significado mais profundo dela. No seu livrinho, Será Possível Exegese Livre de Premissas? Bultmann, colega de Martin Heidegger, um dos grandes proponentes do existencialismo contemporâneo, vai sugerir que a mensagem mais profunda dos milagres da Bíblia, dos sinais e prodígios bíblicos, é mensagem existencial, que é uma mensagem perene para o ser humano. Então, a salvação pela morte de Cristo na cruz, a ressurreição do corpo, noções como vida eterna, têm que ser reinterpretadas em categorias existenciais. O que isso significa? Significa que o fiel é levado a um viver ético, autêntico, um viver onde ele assume responsabilidades pelas suas decisões por meio de uma decisão de fé. Contra todas as evidências, esse fiel fica firme, para usar a linguagem de Bultmann, na mensagem pascal. Não me peça para tentar explicar isso, eu acho que exige-se mais fé para tentar entender esse sistema do que entender o cristianismo ortodoxo. Até porque quem conhece um pouco de nazismo aí, a história do nazismo no século XX, deve lembrar, por exemplo, o Heinrich Himmler, que era o chefe de uma polícia de Estado, né, das SS, era profundamente místico, enquanto o Bultmann está supondo que não faz mais sentido falar de sinais, prodígios, milagres, está lá um dos braços direitos do nazismo, um dos pontos de apoio do partido nazista, os caras se dando a mão lá, a liderança da SS dando a mão no castelo, invocando os deuses nórdicos, Thor, Odin, etc. E os nossos soldados vão morrer, vão para Valhalla, etc., cavalgada das Valquírias. É um negócio assim muito complicado, mas tudo bem. Mas o ponto aqui, só para tentar entender o argumento do Bultmann, o máximo que você pode dizer que dá para se provar historicamente é a morte de Cristo do Calvário. Então, o coração da mensagem cristã é a mensagem pascal. Então, a linguagem mitológica lembra que, ainda que Cristo tenha morrido, a mensagem dele triunfou. E quando você toma a decisão de fé, de abraçar essa mensagem, você agora tem coragem para ter uma vida autêntica, uma vida bonita no meio do mundo de caos. Ele está escrevendo isso mais ou menos em 1941, ele era militante contra o nazismo, Bultmann tinha pavor do nazismo também, foi membro da mesma igreja confessante do Bonhoeffer e também do Barth, mas a ideia é que você tem uma decisão, é movido a abraçar pela fé a mensagem pascal. O triste aqui, o veredito que eu posso dar sobre Bultmann é o que vem de Barth, que foi o colega de Bultmann. E ele vai dizer que Bultmann voltou ao Egito, aos melões e carnes do Egito. Bultmann, para Barth, melhor dizendo, o que Bultmann estava fazendo era voltando para o liberalismo teológico do século XVIII e XIX, do qual Barth saiu com tanto custo, mas era uma volta refinada. Mas no final não havia nenhuma diferença entre as proposições de Bultmann do liberalismo teológico, por exemplo, que a gente viu rapidamente em Schleiermacher, lá do século XVIII para o século XIX. C.S. Lewis, num texto dele bem interessante, vai ser até mais crítico e vai dizer que não há muita diferença da posição de Bultmann para a posição dos gnósticos do século II, III, que esvaziaram a linguagem cristã e reinterpretaram a linguagem cristã em termos neoplatônicos e de religiões de mistério do Império Romano, do Baixo Império Romano. Aliás, Barth vai dizer que há um cheiro, né, isso é bem típico de Barth, por todos os escritos de Bultmann, há um cheiro muito forte de docetismo, ele exala um cheiro, um fedor, né, a expressão é até mais contundente, um fedor muito forte de docetismo, que é aquela heresia do final do primeiro século, que negava que Cristo veio na carne, que Cristo assumiu, de fato, a natureza humana.